Olá, pessoal! Hoje eu estou acompanhada de um mochaccino, preparado com calda de chocolate, café expresso, leite e espuma. Já eu, pessoal, tô com um expresso básico, porque tanto o chocolate quanto o leite não me fazem bem pela minha intolerância à lactose. E justamente por esse tipo de quadro acometer cada vez mais pessoas, decidimos conversar um pouco sobre probióticos, já que são micro-organismos que podem trazer benefícios para a saúde. É a microbiologia a nosso favor. Sim, porque nós vemos que tem diversos estudos que vêm demonstrando que os probióticos podem ser utilizados para contribuir para o funcionamento do nosso intestino e também reduzir doenças inflamatórias, auxiliando na nossa resposta imune. Ou seja, talvez esteja aí uma ajudinha para minha intolerância. Mas claro, eu preciso discutir isso com a minha nutricionista. Mas só para lembrar vocês, nós fizemos uma postagem sobre os conceitos e a diferença de probióticos e prebióticos, além de alguns outros quadros sobre o intestino. Então, caso vocês não tenham visto, espiem no nosso Instagram ou na nossa página do Microespoiler no Facebook, tá bom? Mas por aqui, então, vamos seguindo. O que são os probióticos? Então, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em doses apropriadas, podem trazer benefícios para a nossa saúde. Entretanto, no início, acreditava-se que contribuíam pela sua interação direta com a microbiota comensal, ou seja, aqueles micro-organismos que naturalmente já possuímos, auxiliando para o balanço da microbiota intestinal, por melhorar as propriedades dessa microbiota natural já existente. Contudo, os probióticos atuam no organismo por diversos outros mecanismos também, que vamos conversar depois. Mas antes disso, onde nós podemos encontrar os probióticos? Então, os probióticos eles podem estar presentes em diversos produtos que nós conhecemos hoje em dia. Por exemplo, os iogurtes como o Yakult, que possui lactobacilos vivos. E nós escutamos isso desde quando a gente era pequeno, né? Mesmo sem nem saber direito para o que eles serviriam. Mas eles também estão presentes na kombucha, no kefir e outros alimentos fermentados que estão sendo facilmente difundidos hoje em dia para consumo. Mas apesar desses vários exemplos, além de vários outros que nós nem sequer citamos aqui, muita gente não sabe direito como que eles podem atuar na melhora da nossa saúde. Então, vamos rever. Quais são os mecanismos de ação dos probióticos que podem trazer benefícios para a nossa saúde? É uma lista grande, mas vamos começar pelo mais simples. O primeiro mecanismo de ação é através da interação com a microbiota do intestino. Os probióticos podem interagir com a microbiota local pela competição por nutrientes, antagonismo, captação cruzada de nutrientes ou ainda auxiliar na manutenção da estabilidade da microbiota. O efeito antagonista é importante e geralmente ocorre pelo metabolismo sacarolítico, que produz ácidos orgânicos e bacteriocinas. Essas bacteriocinas, por sua vez, podem agir contra micro-organismos patogênicos em diversos locais, incluindo no trato urinário e intestino. Um exemplo são as bifidobactérias. Elas produzem acetato e, ao mesmo tempo, possuem nutrição cruzada com outros membros da microbiota do intestino, ou seja, produzem moléculas que podem ser utilizadas por outros micro-organismos da microbiota e, ao mesmo tempo, ela utiliza as moléculas produzidas pelos outros micro-organismos para o seu metabolismo e atividade. É uma troca. Você falou ali sobre o local de atividade dessas moléculas produzidas e citou o trato urinário. E isso eu acho importante a gente destacar. Muita gente acha que os probióticos existem para regular e melhorar apenas a função do nosso intestino, porque é bem comentada a atividade dos micro-organismos nesse órgão, inclusive em comerciais da TV, e também por médicos, nutricionistas e etc. Mas os probióticos também podem atuar na nossa pele, no nosso trato vaginal, dentre outros locais. É demonstrado no outro artigo que nós também usamos como base aqui, que os probióticos também podem atuar na interação com os tecidos do hospedeiro, ou seja, com os nossos tecidos, e que isso ocorre pela presença de macromoléculas na superfície celular dos micro-organismos probióticos, incluindo pili, proteínas ligantes de mucinas, dentre outras, assim como também através de compostos não proteicos produzidos pelos probióticos, como os peptidoglicanos, exopolissacarídeos e ácido lipoteicoico. Assim, essas estruturas presentes na parede celular dos micro-organismos probióticos se ligam às nossas células e alteram então o funcionamento delas, geralmente causando uma melhoria, inclusive na integridade da barreira dos nossos tecidos. Então, eles agem
em diferentes locais do nosso corpo que possuem microbiota, mas além disso, também atuam através de outras estruturas e moléculas que produzem indiretamente? Isso, e como há vários estudos em relação ao intestino, por esse órgão já conter uma microbiota complexa, diversos estudos focam nele, e por isso vários mecanismos que nós estamos vendo e que nós ainda vamos ver são com as células intestinais. E cada vez mais que o intestino é estudado, vão surgindo novas definições para quadros relacionados a condições de saúde específicas, como, por exemplo, a disbiose. Exato, mas esse termo, disbiose, é dito seguidamente hoje em dia. Entretanto, diversos autores e profissionais da saúde citam que classificar ou eleger micro-organismos que caracterizam uma disbiose é complicado, porque isso depende e varia de indivíduo para indivíduo, levando em consideração o seu histórico, a genética e hábitos, incluindo os alimentares. E também, além da disbiose, existem outras condições clínicas bem conhecidas atualmente que atingem o intestino, como a síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, intolerância a glúten, dentre outras. Então, focando nessa parte, como que os probióticos poderiam ajudar a reduzir os incômodos dessas doenças? Então, Fran, nesse sentido, é demonstrado que, em estudos com linhagens celulares, que diversas cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium aumentam a expressão de proteínas de junções de tecidos e que reduziram os danos causados por citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, nessas junções, contribuindo para a integridade da barreira tecidual. Além disso, os autores citam que também ocorre redução da inflamação e aumento da regulação e expressão de genes vinculados à produção de muco, o que auxilia na redução da adesão de patógenos nas células intestinais, ou seja, tem um efeito aditivo de proteção contra micro-organismos que causam doenças. Cá você diz ali então que eles auxiliam na redução da inflamação, mas como que isso aconteceria? Seria também a nível molecular? Inclusive porque ocorre regulação na expressão de diferentes genes ao mesmo tempo que atuam na diminuição dos danos causados por citocinas pró-inflamatórias e podem aumentar os níveis de citocinas anti-inflamatórias. Por exemplo, foi descrito que podem ter atividade na produção de fator de necrose tumoral com diminuição do câncer do cólon e colite. Além disso, gêneros de bactérias como Lactobacillus e Bifidobacterium também produzem ácido lático e acético pelo metabolismo dos carboidratos, e esses ácidos podem reduzir o pH luminal e desfavorecer o desenvolvimento de patógenos em diferentes sistemas estudados. Isso faz total sentido. E nesse contexto de desfavorecer o desenvolvimento de patógenos, o que eu tinha visto antes é que alguns probióticos podem auxiliar na melhora da fagocitose ou atividade das células natural killers e também interagir diretamente com as células dendríticas, que, se nós formos rever isso, fazem parte da nossa resposta imune inata, que é importante justamente na identificação e eliminação de micro-organismos patógenos ou invasores, E, além disso, mostram influência no aumento da produção de anticorpos, que daí já seria uma imunidade adaptativa, melhorando então a defesa contra patógenos e aumentando ou melhorando ainda a resposta a vacinas. Então, resumindo, até agora, os probióticos podem reduzir inflamações pela regulação da expressão de alguns genes, aumentando a liberação de citocinas anti-inflamatórias, produzir moléculas que melhoram a integridade dos tecidos e também podem reduzir a adesão de patógenos. É isso? Isso. E além disso tudo que tu resumiu, também é descrito que algumas linhagens produzem enzimas, além de todas as moléculas que nós falamos antes. E algumas enzimas, então, como a beta-galactosidase e hidrolase de sais biliares. Dessa forma, a digestão da lactose e os níveis plasmáticos de lipídios, por exemplo, podem ser melhorados. Por exemplo, em alguns iogurtes está presente o probiótico Streptococcus thermophilus, que facilita a digestão da lactose, porque ela é permeabilizada pela bile quando chega no intestino delgado. E assim, a beta-galactosidase é entregue, favorecendo a quebra da lactose em glicose e galactose.
lactose. Assim, tanto o Streptococcus thermophilus quanto o Streptococcus bulgaricus foram aprovados pela Autoridade Europeia de Segurança em Alimentos como componentes no iogurte que podem melhorar os sintomas da má digestão da lactose. Bom, com isso tudo, nós acabamos percebendo, que eles podem ser multifuncionais. Isso porque eles também podem produzir outras moléculas que atuam no local ou distante, como as substâncias neuroquímicas, ou seja, podem afetar a função cerebral. Estudos recentes vêm confirmando cada vez mais que a microbiota intestinal pode influenciar quadros psíquicos, como a depressão. Tudo isso através do eixo intestino-cérebro. Não é à toa que dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, Nesse sentido, os probióticos podem produzir ocitocina, serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina e ácido gama-aminobutírico. Isso tudo é muito legal. Inclusive, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre psicobióticos na nossa última postagem do porquê que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quem não deu uma olhadinha, dá uma conferida lá. Mas vamos manter claro aqui, pessoal, que grande parte dos estudos que nós estamos comentando foram realizados em laboratório in vitro, em cultura celular e ex vivo em modelos humanos ou animais. Então, obviamente, o uso dos probióticos deve ser indicado por profissionais da saúde. Tem artigos demonstrando algumas atividades como na melhora da pressão arterial, danos no tecido cardíaco, perfil lipídico, dentre outros, pelo uso do probiótico kefir, por exemplo. Mas são estudos clínicos com um número X de pessoas que deve ser avaliado com cuidado pelos médicos e equipe, com base no histórico da vida da pessoa. Nós não vamos cansar de repetir isso. Exato. E em outro artigo que nós colocamos como referência, os autores revisam que para certas condições de saúde o uso de probióticos tem que ser monitorado e avaliado de forma que ele não apresente possibilidade de pior na saúde da pessoa. Então, para mais informações, vocês podem acessar esse artigo que nós colocamos nas referências. Por isso, nosso intuito foi demonstrar para vocês que, apesar de estarmos vivendo uma pandemia causada por um vírus, existem micro-organismos que podem favorecer a nossa saúde, enquanto outros não. Por isso, a microbiologia é tão fascinante. E por isso que nós apoiamos tanto quem realiza as pesquisas aplicadas, pois os micro-organismos são fontes extraordinárias de novas moléculas e atividades. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado. A conversa está finalizada, agora vamos lá voltar às atividades. Até mais! Até mais, pessoal!